Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto importante que gera polêmica, dúvida e ainda é algo que me intriga um pouco, que é a utilização do medidor de espessura na parte de detalhamento automotivo, polimento, repintura e até mesmo na avaliação de carros usados para fazer uma futura compra ou não. Esse aqui é um modelo chinês. E qual que é a história desse equipamento aqui que chegou até as minhas mãos na data que eu estou fazendo esse vídeo para vocês? Ele foi gentilmente comprado e oferecido para mim por um espectador do canal. Ele comprou para ele e gentilmente ele comprou mais uma unidade, já prevendo que eu teria o interesse, e ele me ofereceu essa unidade aqui e chegou até mim hoje. Eu fui indagado para não deixar publicamente registrado quem foi que nos presenteou, nos cedeu esse equipamento aqui, e eu não vou fazer isso, mas deixo aqui meu muito obrigado. Se não fosse ele, a gente não ia estar tendo a oportunidade de testar esse equipamento aqui, ele não ia ser extremamente útil para mim nesse ponto, e eu também não ia ter a oportunidade de falar para vocês sobre isso no canal, pelo menos não tão cedo quanto a gente está falando agora. Mostrando o equipamentozinho para vocês aqui, ele é bem simples, é um modelinho bem simples, pessoal. Você liga ele apertando esse botão, o visor dele indica a carga de bateria, indica a unidade de medida que você está utilizando, e aparentemente ele não funciona em plástico. Eu ainda não li o manual técnico dele, mas ele não funcionou no teste em plástico que eu fiz aqui. Então ele não funciona em plástico, funciona só para superfícies ferrosas aí de alumínio, que seria a lataria dos veículos. Então aqui você consegue desligar ele e em 30 segundos ele também desliga automático. Bateria, aquelas baterias comuns aí que a gente encontra, é o mesmo tipo de bateria que vai em muitos relógios digitais aí de mesa e também em alguns controles de portão, enfim, essas baterias que a gente encontra facilmente aí em chaveiros. É uma bateria grande e ela é utilizada também nas placas mães do computador aí. Então esse medidor de espessura aqui é um modelinho bem simples, creio eu o modelo mais básico de entrada aí para você estar utilizando. Ele não é caro, não é algo muito caro, ele não chega a ser um instrumento profissional, mas ele te dá uma boa base da espessura total da camada que você está trabalhando, um polimento ou um lixamento, para você ter uma margem para decidir se você vai ou não adotar a utilização de um mecanismo de polimento mais abrasivo ou até mesmo um lixamento, fazer o processo de espelhamento. Ele vai te dar uma margem de segurança aí para você tomar a decisão. É importante, ele não mede só o verniz ou só a tinta PU, ele mede a camada total de produto que você tem aplicado na lataria. Então se você tem uma pintura original de fábrica, ele vai medir todas as camadas, desde a proteção anticorrosiva, primer, tinta e verniz, ou uma repintura em PU, que você tem uma camada de anticorrosivo, uma camada de fundo PU, uma camada de massa e uma camada de tinta PU, ou eventualmente até a poliéster e o verniz PU. Então ele mede toda essa espessura, ele não vai medir somente a camada de verniz ou a camada de tinta PU. Então se você vê uma medição aqui indicando o valor X, esse valor X equivale a todo esse conjunto de compostos aí. Antes da gente começar os testes, a gente vai conversar um pouquinho sobre a medição, especificamente aí sobre as medidas que são utilizadas no nosso medidor de espessuras que a gente tem em mãos aqui. O que vai interessar para a gente aí é a camada em microns e não em milímetros, como ele vai medir por padrão. Então, 1 micron equivale a 0,001 milímetros, como vocês estão vendo no vídeo aí. E 0,1 milímetros equivale a 100 microns. Para que isso vai interessar para a gente? Então não adianta nada a gente ter um medidor de espessura e não saber utilizar ele corretamente, bem como não conhecer os limites e o padrão de operação do medidor de espessura que a gente tem em mãos. Esse aqui é um modelinho bem simples, então quando a gente fizer a medida, ele não vai te mostrar com mais de uma casa decimal
a espessura em milímetros, ou seja, quando você medir a espessura, você vai ter apenas uma casa decimal para fazer a tua análise e julgamento do caso que você está trabalhando. Se ele tivesse, por exemplo, mais uma casa decimal, seria mais fácil da gente saber se a gente está mais próximo de uma casa acima ou de uma casa abaixo. Exemplo, se eu tenho aqui o valor 0,1 em milímetros, isso não significa que seriam 100 0,1 milímetros cravados. Podia ser 0,12, 0,13, 0,17 e assim por diante. Então, isso atrapalha um pouco se a gente quer levar muito a fundo a análise e a medição da espessura. Porém, a gente tem alguns valores padrões aí que eu vou comentar para vocês agora. Quando você tiver uma medição entre 100 microns e 200 microns, significa que você está trabalhando numa pintura em bom estado, seja ela original ou uma repintura bem executada. Se você tiver um valor entre 80 microns e 100 microns, já vai te exigir um pouco de cuidado quando você for trabalhar o polimento. E menores que 80 microns, você vai ter problemas, provavelmente, com compostos mais agressivos e especificamente, se você trabalhar o lixamento, o processo de espelhamento, o medidor de espessura vai te ajudar bastante nesses casos, porque você vai saber o tipo de pintura e o padrão de pintura que você está trabalhando. Exemplo, se você está trabalhando numa peça repintada, se você está trabalhando num carro com pintura original, então vamos tirar a ilusão que utilizando o medidor de espessura você vai ter 100% de acerto. Você não vai ter 100% de acerto no teu processo de polimento, porém você vai evitar ter alguns transtornos no seguinte sentido: pô, eu lixei a pintura inteira e eu queimei a pintura. Com o uso do medidor de espessura você consegue ver se você vai trabalhar o lixamento ou não vai, de acordo com a camada em microns que você tem. Se você tiver um medidor de espessura como esse aqui e ele te indicar, por exemplo, 0,2 milímetros aqui, que seria o equivalente a mais ou menos 200 microns nesse medidor aqui, talvez mais ou talvez um pouquinho menos, você consegue trabalhar o lixamento, faz o processo de espelhamento. Se você tiver ele acusando 0,1 milímetros, seria interessante você avaliar se a pintura tem a casca de laranja original de fábrica ou se ela não tem, se ela já está mais lisa, para daí então você decidir se você vai lixar a peça ou você não vai lixar. Isso são apenas exemplos, pessoal. Vocês têm N combinações aí, é só você parar para pensar um pouco e analisar caso a caso, em conjunto com o medidor de espessura e com a tua experiência, a tua fonte de luz e o conhecimento prévio do carro, se o carro foi retocado, foi batido, se você tem esse conhecimento vindo do dono do veículo, para daí então você analisar caso a caso como é que você vai trabalhar o polimento, até para você poder chegar e falar: não, eu não vou fazer o espelhamento, não vou fazer o lixamento desse risco aqui ou dessa pintura aqui, porque não vai trazer resultado, não vai trazer ganho e eu vou poder queimar a pintura e danificar a pintura do teu veículo a ponto dela ter que ser retocada. Então, como é que a gente faz a análise das camadas de produtos de repintura, de pintura automotiva que a gente tem aplicado na chapa? Por padrão, um valor aí estimado, 50% da camada total de produtos aplicados no processo de pintura vem do verniz PU ou da tinta PU que foi aplicada para fazer o acabamento final. Então a gente tem, a grosso modo, uma medida não exata, mas porém bem aproximada aí, de que a nossa camada, a camada que a gente vai trabalhar o polimento, que realmente interessa, ela chega a ser aproximadamente 50% do total. Então se você tem aí uma pintura marcando 100 microns, você tem 50 microns de verniz PU ou tinta PU para você trabalhar o polimento. Então aqui já entra algo bem interessante. Quanto mais sofisticado for o teu medidor de espessura, melhor você vai conseguir trabalhar com isso. Esse aqui é um medidor bem básico, então com certeza a única casa decimal que a gente tem, ela já é difícil da gente trabalhar esse processo de análise, porém ele vai ajudar bastante a gente a determinar cenários aí, especificamente se a gente vai lixar a pintura ou não para fazer o polimento.
Então, se você tiver um equipamento com 2 casas decimais ali, você consegue trabalhar melhor essa margem de desgaste que você pode ter, e você consegue até mesmo fazer uma tabela aí para mensurar o quanto cada produto, cada boina, cada etapa desgasta de uma pintura que você tem trabalhado, fazendo testes e anotando os valores numa planilha. Enfim, isso são só ideias da utilidade desse equipamento aqui para passar para vocês. Ô Rodrigo, você está falando e não mostra o equipamento funcionando. Então vamos lá, vamos mostrar o equipamento funcionando. Estou aqui com o gabinete, o CPU do computador, e vamos medir a camada de tinta aqui. Eu vou mostrar uma coisinha bem interessante para vocês. Então tá aqui ligado, é só aproximar ele, deixar ele reto da superfície, deu 0,1 milímetros. Conforme a gente tem aqui, eu tô com uma chapinha de plástico que simularia aí, no caso, uma camada de verniz. Dá para vocês verem a espessura dela. Então vamos ver como é que ele vai medir agora essa mesma área com essa chapinha, que seria algo que simularia o verniz. Então deu 0,5 milímetros, então seriam 500 microns. Num cenário ideal, que a gente pintou uma peça, talvez isso aqui seria camada excessiva, diga-se de passagem, de verniz que a gente teria na peça. Então vamos ver se isso bate mesmo. Bate. A maioria dos lugares aqui, é interessante que ele esteja sempre reto, tá? Tem 0,1 milímetros. Zero um, 0,1. Bom, a lateral aqui a gente não lixou. Área já polida. E eu separei com fita algumas áreas onde a gente vai poder mostrar a efetividade aí e a utilidade do medidor de espessura no nosso cenário do polimento, ou enfim, embelezamento automotivo. Bom, para quem acompanha o canal aí sabe que a gente repintou essa peça aqui e essa área ela precisava de repuxo. Então vamos ver o que a gente vai pegar nessa área onde a gente tem massa poliéster aplicada. Aqui ele está marcando uma grande camada. E isso aqui se deve ao uso da massa poliéster que a gente utilizou nessa área. Para quem não conhece, aí a série de repintura eu estou deixando anexado no vídeo para que vocês possam conhecer todo o histórico dessa peça aqui. Então, toda essa área onde a gente tem a massa, o medidor de espessura vai apontar para a gente. Conforme a gente vai afastando da área onde foi aplicada a massa, a gente vai tendo a espessura variando novamente. Vamos para uma área polida aqui. Essa área aqui já foi lixada e já foi polida, pessoal, e olha, está marcando 0,2. Área de massa, provavelmente também, pelo que eu me recordo. Zero um e 0,2 milímetros. Área aqui com bastante casca de laranja, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer com o medidor de espessura nessas áreas. Aqui uma camada bem excessiva de tinta. Aqui já menos carregado.
área polida. Área não polida com bastante casca de laranja. Conforme você mexe ele aqui, ó, ele acaba oscilando um pouco. Então você tem que deixar ele sempre perpendicular para ele fazer uma medida correta. A área que a gente não lixou. Entre 0,2 e 0,3 milímetros. Área com muita massa. Então, para quem não conhece o histórico da peça, estou deixando o link dos vídeos onde eu fiz o reparo sem repuxo, utilizando massa poliéster, e o indicativo aqui, ó, próprio medidor de espessura. Quando ele marca assim é que ele não conseguiu fazer a leitura, ou por não ter encontrado um material ferroso, ou por ter excedido o limite de operação do equipamento. Agora vamos colocar esse pedacinho de plástico aqui, tentar colocar aqui e ver a diferença que vai dar. Com o plastiquinho. Sem plastiquinho. Então, para a gente finalizar o nosso papo sobre o medidor de espessura, não se iluda achando que com o equipamento básico desse aqui você vai conseguir fazer uma medição tão precisa a ponto de você conseguir identificar algumas coisas que eu mencionei no vídeo, como por exemplo, o quanto você desbasta o verniz utilizando um tipo de lixo e fazendo um processo de polimento do que se comparado a outro processo, tão quanto não adianta você comprar um equipamento desse aqui achando que você vai colocar ele na lataria, vai ter uma medida e você não vai saber como utilizar essa medida a seu favor para que você opere um tipo de polimento ou outro. No que isso aqui ajuda muito a você identificar peças repintadas, diferentes áreas de repintura do veículo, tão quanto, como vocês viram no vídeo, uma coisa muito importante é identificar a presença de massa aplicada na superfície. Então ele serve tanto para a área de repintura quanto para a área de polimento e de detalhamento automotivo. Você consegue identificar facilmente também peças que foram retocadas na pintura de um veículo. Óbvio que se você tiver dinheiro e disposição para investir num equipamento mais sofisticado que esse aqui, o mecanismo de uso é muito diferente do desse aqui, e eu posso dar alguns exemplos para vocês aí. Você vai ter softwares no computador para fazer a calibragem e ajuste desse equipamento. Você vai poder tirar estatísticas das medidas que você está fazendo, bem como você vai conseguir medir
a espessura precisamente do verniz ou da tinta, do fundo ou qualquer outro material que você tenha na pintura aí do veículo que você está analisando. Em breve a gente vai utilizar ele novamente, eu vou mostrar mais alguns exemplos de aplicação para vocês, inclusive no meu carro eu vou fazer uma demonstração também. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse teste, desse vídeo mostrando o equipamento novo que está à nossa disposição aqui para a gente fazer os vídeos do canal. Deixo novamente o meu muito obrigado a quem cedeu esse equipamento e deu a oportunidade para a gente para fazer o vídeo. Meu forte abraço e até a próxima.